Ei tu gostas de bolas? Ah, mas eu não sou gay. Não, eu não estou a falar disso. O quê? FIFA? Porra, mas era preciso isso tudo? Sim, gostei de som. Sim, eu tenho que usar os meus poderes para alguma coisa. Ora bem, onde é que eu ia? Ah, já sei. Se gostas de bolas e de roguelites, eu tenho um jogo perfeito para ti. Sejam bem-vindos à minha primeira pseudo-review pocket, onde eu vou fazer reviews amigáveis ao vosso attention span todo queimado. E o primeiro jogo vai ser Ball X Pit. Não é Ball X Pito, é Ball Pit, seu burro do caralho. Gosto de fango. Ball Pit foi lançado em outubro de 2025. O jogo passa-se na cidade de Balbilon, ou Bolabónia em português. Perceberam? Bolas. Que foi destruída por causa de um meteoro. Por acaso também é uma bola. Que criou uma cratera gigante. A nossa missão é reerguer a cidade ao explorar este buraco para encontrar tesouros e engrenagens para melhorar o nosso elevador e explorar mais a fundo. Sim, para reerguer uma nação nós precisamos de explorar mais fundo e precisamos de bola. O gameplay loop é bastante simples. Tu escolhes um personagem, entras no buraco, enfrentas 3 waves de inimigos, divididas com 2 mini-bosses e um boss. Depois de passares o nível ou inevitavelmente morreres, tu voltas para a cidade e do nada isto vira SimCity. A gameplay é um twin stick shooter, onde controlas o bichinho livremente com o stick esquerdo e miras as bolas com o outro stick. O jogo funciona até um bocadinho como um puzzle bubble. Se vocês são ancos como eu, vocês devem conhecer esse jogo. Eu já estou mais perto dos 30 do que dos 20. Tu tens de matar os inimigos antes que eles cheguem ao fundo do ecrã. Se chegarem, vocês vão levar dano. Isso também tem de desviar dos 450 milhões de projéteis que os inimigos atiram contra ti. Ou seja, usem os vossos óculos do Neo e desviem das coisas como se fosse Matrix. Depois de destruires uns quantos inimigos, tu vais ganhar XP e dinheiro. Com o XP vocês podem comprar e evoluir bolas especiais e adquirir acessórios que dão alguns buffs. Durante a tua jogatana vocês vão ver umas bolas coloridas. Por favor, contem quantas vezes é que eu disse bolas neste vídeo. Elas permitem com que alguns itens ou bolas subam de nível. Porém, o mais importante é outra opção, que é a evolução e a fusão. Não consigo fazer isto com o microfone na mão. A fusão é exatamente aquilo que vocês estão a pensar. Vocês pegam numa polymerization e juntam duas bolas e os seus efeitos. Enquanto que a evolução crias uma bola nova com duas já existentes. O que eu recomendo é evoluírem o máximo de bolas possíveis e só depois fundirem. Porque por mais que vocês tenham um espaço limitado, compensa porque torna tudo mais eficiente. Quando nós morremos, ligamos o modo Stardew Valley. Para reconstruir a cidade, nós temos de efetuar Minecraft, já chega de fazer referências a jogos, e partir madeira, trigo e pedra. Ok, mais uma referência a jogos e mesmo no início vocês vão ter que jogar um bocadinho de Tetris porque não temos muito espaço para edifícios, então temos de encaixar o máximo de coisas dentro do terreno. É isto que está no guião. Eu odeio a minha vida. Para apanhar recursos, nós atiramos os nossos personagens ali para o meio. E ao darmos cacetadas nas coisas, apanhamos itens. Também é assim que nós construímos edifícios. Mas para isso nós temos que gastar recursos e dinheiro para erguer as casitas. Quem me dera poder fazer isso na vida real. Ao menos posso fazer num jogo, não é? Isto está assim tão difícil? O que é que tu achas, ó Pintas? A situação atual do mundo não permite com que os jovens possam adquirir ou alugar qualquer tipo de imóvel, que dificulta em larga escala a sua independência e impossibilita a criação de famílias. Imóveis são vistos como um método de investimento em vez de um bem essencial que está previsto na Constituição. Quintos, bate-lhe nas costas, por favor, que ele está a ser possuído pelo Quintrão outra vez. Quer brincar as casinhas. Estes edifícios, além de buffs, também permitem desbloquear personagens novos. Personagens estes que são diferentes porque cada um começa com uma bola especial diferente. E também possuem poderes especiais. Para avançar no jogo, tu tens de passar os níveis com personagens diferentes ou em velocidades diferentes, para poderes desbloquear as engrenagens para evoluir o elevador e ir mais fundo. De personagens a destacar, temos o malabarista que ele atira as bolas assim num arco e acerta exatamente onde tu queres, é o meu personagem favorito. O radical que joga o jogo todo sozinho, ou seja, pega as vossas bolas especiais, pegar nas bolas, pega em upgrades, dispara, faz tudo sozinho. É como se fosse um idle game. O gajo do escudo que transforma o jogo em breakout. E por último, mas não menos importante, o falso Messias, que é o personagem que desbloqueia as interações com a Twitch. A
apesar que o suporte poderia ser bem melhor. Durante várias lives nós notamos que esta implementação tem bastantes bugs. Às vezes não aparecia a extensão para os viewers ou até não registava a escolha. Mas quando funciona, ele permite algumas escolhas aos viewers, como por exemplo que bola escolher, apesar que eu achei isso um bocado chato, portanto desativei, ou até mesmo dificultarem ou ajudarem durante a run. Vocês podem roubar bolas que estragam completamente as runs, muito obrigado, atirar bolas bebés para caraças por todo o lado, a.k.a. fertilidade, as piadas escrevem-se sozinhas, dar dinheiro, dar vida, entre muitas outras opções. E já que estamos a falar de coisas que eu não gostei tanto, a escala de dificuldade é um pouco estranha. No início a dificuldade cresce gradualmente, só que mais ali para o mid-game a dificuldade cresce muito depressa e tu tens que basicamente farmar para conseguir passar os níveis, o que te obriga a voltar a níveis anteriores para conseguir recursos para comprar os upgrades. E depois o fim fica fácil outra vez. E tipo, jogas um nível é difícil e depois a seguir é extremamente fácil. Deviam ter ajustado melhor essa parte. O que não precisa de ser ajustado são os graphics do jogo. A pixel art é linda, os efeitos de luz são fantásticos, vocês até parecem traças a olhar para aquilo. As animações são extremamente suaves. E para além disso, o design dos personagens, dos inimigos, dos bosses, das bolas, de tudo, são simplesmente espetaculares e extremamente criativos. Já a música, ela é boa, porém não seria uma música que eu ouviria fora do jogo. Ela encaixa-se perfeitamente para se ouvir durante a gameplay, mas depois, não colocaria na minha playlist do Spotify. Os efeitos sonoros são bastante satisfatórios, mas não são tão satisfatórios como por exemplo de Balatro. Inclusive eu já fiz vídeo, o link está aí em cima no izinha. Se procuram um jogo satisfatório, viciante, com imenso conteúdo, New Game Plus, muitas horas de gameplay e um preço super justo, principalmente na Instant Gaming, o link está no comentário afixado, então eu recomendo vivamente o Ball Pit. E tu, Quintos, o que é que tu achas? Pois, em vez de serem estúpidos e comprarem FIFA todos os anos, comprem outros jogos com bolas, não é, Pintas?